Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um evento do projeto Eventos em Educação Matemática, do programa da licença. Meu nome é Natasha, e hoje a gente vai ter uma palestra com a professora Paula Monteiro Batista. A professora Paula é graduada em matemática, né, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal Fluminense, fez mestrado em matemática pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em ensino de matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem interesse nas áreas de educação matemática, avaliação escolar, educação financeira, com experiência nessas áreas, e hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o uso do FGTS em uma perspectiva da educação financeira, algumas possibilidades para o uso consciente do FGTS. Então, Paula, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, e por vir aqui compartilhar um pouquinho com a gente da sua experiência, do seu conhecimento, dos seus estudos. Um bom evento para todos nós. Obrigada, boa tarde, pessoal, boa tarde, muito bom ver aqui colegas, ex-alunos. Bem, primeiro eu quero me apresentar, eu sou a professora Paula Monteiro, uma mulher de 43 anos, branca, com cabelo loiro de luzes, uso óculos, estou vestindo uma blusa preta com estampas rosa, verde e dourada e por cima uma jaqueta jeans. Certo. Bem, hoje nós vamos falar sobre o Fundo de Garantia, o FGTS, Fundo de Garantia do Trabalhador, mas em uma perspectiva da educação financeira, tá? E aí, para começar a nossa conversa, assim, vocês vão ver que eu trago algumas coisas assim, muito também da educação. Essa é a nossa conversa, é numa ideia bem extensionista mesmo, voltada para fora dos muros da universidade. Então, qual o público-alvo dessa palestra? Principalmente o trabalhador CLT que tem FGTS, ou alguém próximo a ele, ou quem queira ter conhecimento sobre isso, sobre educação financeira, tá? Então, primeiro, vocês vão ver que a minha apresentação ela foi criada em uma inteligência artificial Gama, que eu vou estar conversando com vocês sobre tudo que eu fui alterando ao longo dessa apresentação criada, os prompts que eu utilizei e até também o que eu retirei, tá? E aí eu gostaria primeiro, Natasha, você pode botar o link? A Natasha vai colocar um link ali, olha, do formulário, e se vocês pudessem responder esse formulário, por favor, porque aí no final a gente vai ver assim, né? Só para que vocês responderam, vamos colocar assim. Então, acho que é bem simplesinho, acho que em 2, 3 minutinhos a gente já consegue finalizar essa parte do formulário. Paula, enquanto o pessoal termina de responder, posso fazer uma divulgação aqui rapidinho? Claro. Eu ia fazer no final, mas aí aproveitando esse tempo, só para mostrar para vocês, pessoal, que a gente já começou a divulgação do segundo Com Licença. Ano passado a gente realizou o primeiro Com Licença, que foi o evento Conversas em Educação Matemática do Da Licença, e esse ano a gente vai realizar o segundo Com Licença nos dias 4, 5 e 6 de setembro. O site já está no ar, estou mostrando aqui para vocês, e a gente está com uma programação aqui, né, uma primeira versão dessa programação, ainda sem as atividades confirmadas, mas a gente já está com submissões de trabalhos abertos. A gente está chamando as comunicações e relatos de experiência de sessão de conversas. E aí essas submissões vão até o dia 14 de agosto, e aqui no site tem todas as informações, eu vou colocar o link para vocês no chat. Então, assim, quem tiver interesse, é um momento legal para a gente compartilhar, para a gente dividir, né, dialogar. A ideia é que o evento seja para a gente conversar mesmo sobre as nossas experiências, as coisas que a gente vem fazendo, e estão todos super convidados, tanto para submeter trabalhos, quanto para participar com a gente desse evento. As inscrições ainda não estão abertas, mas vão estar abertas em breve. A gente quis soltar logo para começar a submissão. Então, estejam convidados, e quem puder ajudar a gente a compartilhar nos grupos, né, puder ajudar a gente a divulgar, a gente agradece. Excelente evento, pessoal. Bem, então vamos iniciar. Para os que chegaram depois, tem um link aqui do formulário, se vocês puderem responder, é interessante aqui para a nossa conversa, tá bom? Vamos lá, Natasha? Vamos, vou voltar aqui agora com a apresentação de slides. Bem, pode passar, por favor.
Bem, pessoal, a educação financeira, ela se afasta bastante da matemática financeira, que era muito utilizada até o ano 2000, era como era apresentada nas escolas, né, mais matemática financeira, porque a matemática financeira tem toda a base das finanças em cima dos cálculos, sem observar o indivíduo, seus gostos, seus desejos, seu histórico. Então, e aí vem a educação financeira, mas a educação financeira, ela contém alguns pilares, né? Tem os seus pilares, por exemplo, como planeje seus gastos, né? A sua receita, ela precisa ser maior que seu gasto, tá? Então, todo mês, o ideal é todo mês guardar um pouquinho. Mas é claro que é natural existir aquela fala assim, mas Paula, não sobra nada. Ou sobra, está muito apertado. Mal está dando para esse mês fechar, empatar, né? O gasto ser igual à receita. Bem, diante disso, assim, nessa primeira tela, eu vou falar sobre educação financeira em geral, né? Diante disso, são duas as opções possíveis. Uma possibilidade seria aumentar a sua receita, né? Ou diminuir o seu gasto, tá? E a gente sabe que às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, à noite está estudando para conseguir melhorar a renda. Então, assim, você está cuidando da sua carreira para melhorar a renda no futuro. E é claro que isso tudo aperta um pouquinho ali na receita, mas tenta também acertar o gasto. Ou você precisa aumentar a receita ou reduzir o gasto. Bem, segundo ponto, priorize o essencial. Desejos versus necessidades. Por exemplo, aqui eu tenho ex-alunos de educação financeira na UF, tinha uma frase que eu falava com frequência para eles, assim, que é, eu não pago pela maçã. Quando eu digo essa frase em outros ambientes que não tem tantos jovens, eles nem todo mundo entende. Mas em um ambiente com muitos jovens, a maioria compreende. Quando eu falo assim, eu não pago a maçã, por exemplo, eu não tenho necessidade nenhuma, nem desejo de ter um iPhone. Eu não tenho nenhuma necessidade para produção com esse iPhone, produção técnica, tecnológica, e eu também não tenho esse desejo. Mas, por exemplo, eu tenho um desejo, assim, uma coisa que eu gosto muito, é de viajar. E na educação financeira, a gente respeita isso. A Tamires Purificação tem um texto muito bom, que ela diz assim, teve um coach aí financeiro, desses de rede social, um influencer, que falou assim, corta o seu cafezinho. Se você cortar seu cafezinho durante o mês, você economiza tanto. Nossa, mas às vezes aquele cafezinho é um acalento, às vezes é até a energia que você precisa para aguentar o segundo turno de trabalho ou o terceiro turno na universidade. Então, a educação financeira traz isso, certo? Poupe regularmente, ali é o terceiro ponto. Gente, poupar é essencial, é necessário. Você precisa, todo mês, guardar um pouquinho. Eu sei que está apertado, eu sei que o salário mínimo tá baixo, que o custo de vida está alto, mas, por exemplo, nós estamos agora no inverno, né? É um botijão de gás que acaba sem avisar, você é sempre pego de surpresa. Eu gosto desse exemplo que o primo pobre falou uma vez, né? É resistência de chuveiro que queima, e aí você precisa trocar a resistência de chuveiro. Então, assim, se esse mês não deu para juntar 50, R$20, guarda até o dia que você conseguiu melhorar a sua receita e você guarda 10, 15% da sua receita, né? E o quarto ponto ali é invista com cautela, né? E aí está ali a seguinte pergunta, né? Porque quando isso foi criado no Gama, essa apresentação, eu tive que fazer algumas alterações, e uma delas foi aquela ali, ó, o que é um bom investimento? Bem, primeiro, para hoje, para a nossa conversa,
a gente vai ter como diretriz que investimento é tudo que dá retorno financeiro, tá? Então, assim, investimento, nós vamos monetizar mesmo. Ah, Paula, mas eu tô estudando à noite, mesmo cansado, porque eu estou investindo na sua carreira. Ok, investimento na sua carreira, mas hoje aqui na nossa conversa é investimento na ideia de retorno financeiro, tá? Então, por exemplo, tigrinho não é nem um investimento, quanto mais um bom investimento. Nem pensar longe disso, tá? Seguro, por exemplo. Eu fui assaltada em abril e eu tinha feito aquele seguro de itens de bolsa, que tem algumas instituições financeiras, né? Você paga R$10 por mês e se for assaltada, levaram o que tiver na sua bolsa, você recebe lá dentro os itens do contrato. E aí, o meu celular que eu tinha comprado em abril, em novembro de 2024, eu fui assaltada em abril, levaram o meu celular. E aí eu tinha feito esse seguro de itens da bolsa, consegui reaver o dinheiro do celular. Claro que é proporcional ao tempo de uso, né? Mas existem outros itens, né, que cobre, como notebook, a própria bolsa, tá? E aí eu estou falando, esse assunto hoje em dia mexe comigo, porque eu tenho uma conhecida que, quando eu fui assaltada, eu disse, olha, faz esse seguro de bolsa, uma pessoa bem próxima a mim, faz esse seguro de bolsa, você paga R$10 por mês. E aí a pessoa foi assaltada ontem no ônibus, levaram o celular dela e ela não tinha esse seguro. Então, assim, existem outros tipos de seguro para celular, mas era uma pessoa próxima a mim e eu fiquei bem... Então, assim, seguro é investimento? Não. Seguro não é investimento. Seguro é uma despesa, mas é uma despesa muito importante porque protege o seu patrimônio. Então, é interessante você fazer seguro para a proteção do seu patrimônio? Sim. Ah, Paula, você estava dizendo que cada eletrodoméstico que eu comprar, eu vou fazer aquele seguro de loja. Não, aquele seguro que vendem na loja não necessariamente é para proteger contra roubo, às vezes é porque o eletrodoméstico veio danificado, e aí facilita a troca. Tem até os seguros que o nome se troca garantida, troca facilitada, não é nem essa ideia de seguro, tá? É seguro para proteger o seu patrimônio. Mas tigrinho não é investimento, seguro não é investimento. O que é um investimento? Essas caixinhas que apareceram nessas instituições financeiras, isso é um investimento. Poupança não é um bom investimento, porque rende muito pouco. Bolsa de valores, Bitcoin é um bom investimento? Sim, é um mercado muito volátil, mas é um investimento que, se você acompanhar, o importante é você acompanhar, você ter algum estudo, algum conhecimento, se informar para fazer esse investimento, certo? Bem, com a educação financeira, você poderá tomar decisões mais conscientes. Então, o importante é isso. Às vezes, a decisão que você toma não pode ser a melhor decisão dada pela matemática financeira. Quando você pega ali os dados da sua situação e você calcula, às vezes a matemática financeira vai dar a solução, por exemplo, do pagar à vista, mas o pagar à vista nem sempre pode ser possível para você. Então, assim, eu não tenho condições de pagar à vista. Comprando parcelado, diante do cenário que eu tenho, qual a melhor forma? O que eu posso fazer? Então, assim, a educação financeira, ela traz essa ideia que é para você tomar decisões mais conscientes e alcançar os seus objetivos, respeitando a individualidade de cada um, tá? Nós temos agora 56 presentes, supondo, porque nem todos são, mas supondo que todos aqui sejam CLT e recebam FGTS, poderia ter uma possibilidade de resolução financeira para cada um de nós, para cada um dos 56, usando o fundo de garantia. Que é isso que a educação financeira traz, certo? Tá? Pode passar, Natasha, por favor.
Bem, FGTS. Primeiro, o que é o FGTS? Definição: FGTS é um fundo de garantia de tempo de serviço. Vou até reler. Fundo de garantia de tempo de serviço. É proteção ao trabalhador com depósitos mensais de aproximadamente 8% do salário. Por que 8% do salário? É 8, alguma coisa, tá? Por quê? Porque 8, alguma coisa vai dar em um ano o salário daquele trabalhador. Então, anualmente, quando você é CLT, anualmente, a empresa para a qual você trabalha deposita um salário daquele ano, certo? Então, todo mês ele deposita ali, proporcionalmente, 8% do seu salário. Bem, o fundo de garantia tem uma rentabilidade bem baixa, que está sendo até analisado pelo governo, tá? Eu trouxe ali, dados de 2023, a rentabilidade do FGTS foi de 7,78%, da poupança foi de aproximadamente 8%, e do CDI foi de 13%. Para vocês terem ideia, na tela anterior eu disse, né, que poupança não era um bom investimento, né? Não é um bom lugar para você deixar o seu dinheiro guardado. E o FGTS consegue render ainda menos. Inclusive, lá naquele formulário que eu postei, que tem 41 respostas, quem ainda não conseguiu responder e puder dar uma passada lá, tem uma pergunta que fala assim: alguma outra pergunta que você considera que deveria ser incluída neste formulário? E uma pessoa colocou assim, FGTS depositado por tanto tempo não deveria ser melhor taxado para não desvalorizar essa reserva? Então, assim, essa pessoa ela tem um bom conhecimento sobre fundo de garantia, porque ele rende muito pouco o FGTS. O governo, inclusive, está observando isso, tá? E sobre ele render muito pouco, durante a nossa conversa aqui, nós vamos voltar a essa rentabilidade, tá bom? Então, assim, FGTS, todo mês a empresa que você trabalha, onde você é CLT, deposita 8% do seu salário. Após um ano, você vai ter lá um salário depositado, certo? Quais são os saques permitidos desse valor que está lá, esse fundo de garantia que está lá depositado? Bem, aquisição da casa própria, amortização e liquidação da dívida da casa própria, tá? Então, Paula, comprar a casa própria usando o FGTS é interessante? Sim, de acordo com a possibilidade de cada um, de acordo com o que é possível, ou até agora a gente tem planos como Minha Casa Minha Vida, que inclusive chegou para uma margem com um salário até maior agora. Mas é interessante usar o fundo de garantia, que é existe o Minha Casa Minha Vida, e você também pode não participar do Minha Casa Minha Vida, mas usar o FGTS para aquisição de um imóvel. Paula, mas eu não acho interessante. Vamos supor uma situação. Eu vi um influencer dizendo que não vale a pena, porque você usa o fundo de garantia para aquisição do imóvel e você leva 30 anos pagando. Gente, calma. Você é capaz, existem vídeos explicando, por exemplo, como você consegue comprar um imóvel dentro de um valor adequado, né? Porque assim também vai depender do seu salário, e liquidar esse financiamento de 30 anos, às vezes em 10, tá? Isso é possível, certo? Então, assim, qual é a ideia para você conseguir liquidar essa aquisição desse imóvel, esse financiamento, em um tempo menor que 30 anos? O FGTS vai entrando ao longo dos anos e você pode ir abatendo, por exemplo, as parcelas finais. Você pode ir reduzindo o valor devido, certo? Então, você não precisa todo mês lá, durante aqueles 30 anos, pagando. Existe a possibilidade de você ir antecipando. Então, a aquisição da casa própria é um investimento interessante usando o seu fundo de garantia, certo?
Quais são os saques permitidos? Quando você tem uma rescisão sem justa causa. Bem, vocês já devem ter escutado assim, não, porque quando é demitido tem aquela multa. Que multa é essa? Quando você é desligado de uma empresa onde você foi CLT, então você foi CLT, a empresa recolhia ali os 8% do seu salário todo mês, certo? Quando você é desligado sem justa causa, você vai receber como multa 40% do saldo rescisório do seu fundo, tá bom? Então, vamos supor que você tinha 20 mil de saldo rescisório, mas usou uma parte para alguma coisa. Não importa, para fazer algum tipo de compra, de aquisição, para dar entrada no imóvel, vamos aumentar para isso. Então, vamos supor, você tinha 100 mil de fundo de garantia, usou 60 mil e sobrou 40, tá? Paula, então a multa rescisória vai ser em cima desses 40 mil? Não, você não tinha 100 mil e usou 60, vai estar lá, saldo para fins rescisórios. Essa multa de 40% vai ser em cima desses 100 mil. Então, pessoal, todas as vezes que vocês escutarem, principalmente em redes sociais, que CCLT é um castigo, coitado, CCLT, tem que ser empreendedor, façam essas contas também. Porque isso foi luta dos trabalhadores desse Brasil por muitos anos, para conseguirem alguns direitos nessa sociedade exploratória. Então, quando você abre mão de ser CLT, porque o influencer falou, você deve pesquisar primeiro, antes, quais são os benefícios que você está abrindo mão, certo? Por que existe essa multa? Por que existe o fundo, o FGTS? O FGTS é o Fundo de Garantia de Proteção de Tempo de Serviço. Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Quando você é desligado, você recebe. Então, assim, quem é estatutário, quem é servidor público, não tem a possibilidade de ser demitido, não vai receber o FGTS. Esse FGTS não é recolhido. Ele é recolhido para quem é, por exemplo, CLT, certo? E a empresa paga. Então, a rescisão, esses 40% do fundo, é a multa rescisória, certo? Então, a aquisição do imóvel, sim, é um bom uso do FGTS. Você recebe a rescisão, a multa, quando é demitido sem justa causa. Em casos de calamidade, você pode sacar o seu fundo de garantia, aposentadoria, doenças graves, falecimento, né? Os herdeiros têm direito a fazer esse saque. Bem, e dois saques que nós vamos dar muita atenção hoje, que é o saque aniversário e o consignado, tá? Eles usam o FGTS, é o saque aniversário do FGTS e o consignado. Vamos dizer que isso foram manobras adotadas por governos. O saque aniversário ele surgiu em 2019 e o consignado está como uma medida provisória desse ano, de 2025. Mas vamos dizer que foram possibilidades para movimentar as finanças assim, do país, tá? Para movimentar, para melhorar um pouco o poder aquisitivo das pessoas. Só que a gente não pode esquecer o que é esse fundo de garantia, certo? Então, Natasha, pode passar, por favor. O CDI, o CDB, Matheus, você perguntou o CDB lá em relação a 2023, né? Eu não tinha esse dado, eu não coloquei ali, foi só para dar uma ideia mesmo, Matheus, do quanto a rentabilidade do FGTS é bem baixa, tá? Bem, existe... Paula. Oi? Ele perguntou na hora que você estava falando da poupança, que você falou que a poupança não é um bom investimento. Aí ele perguntou, e o CDB? Tá. Sim, o CDB pode ser um bom investimento, assim como o Bitcoin, assim como o CDI,
certo? Mas aí tem que ser, Matheus, algo que você acompanhe, tá? Por exemplo, as criptomoedas, você tem que ter muito sangue frio e ter conhecimento mesmo para acompanhar, tá? Bolsa de valores, você precisa saber lá quais são os papéis interessantes para comprar. O importante é acompanhar, tá? Bitcoin está realmente em alta, muito em alta. Ontem ultrapassou os 120 mil, né? Bem, saque, rescisão e saque aniversário. O que é isso? Lembram lá do FGTS que você pode fazer saques? Existem 2 tipos de saques oferecidos para os trabalhadores. Como é o saque rescisão? O saque rescisão é o seguinte: sistemática, na qual o trabalhador, quando demitido sem justa causa, tem direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória quando devida. Trata-se da modalidade padrão em que o trabalhador ingressa no FGTS. Essa é a modalidade padrão, que era única até 2019, quando surgiu o saque aniversário, tá? Porque o que acontece, isso sempre foi muito criticado, e é até hoje. Esse dinheiro que está lá no FGTS é um dinheiro que não rende muito, tá? Então, e ficava aquele dinheiro preso, as pessoas diziam de aquele dinheiro preso, aquele dinheiro parado, certo? Existiam possibilidades como aquisição do imóvel, né? Mas para o trabalhador colocar, vamos dizer assim, colocar a mão no dinheiro, só era possível com o saque e rescisão. Pegar o dinheiro e não quero comprar imóvel, quero comprar uma outra coisa, tá? E aí, em 2019, surgiu o saque aniversário, que é o quê? Uma sistemática opcional, onde anualmente, no mês do aniversário do trabalhador, ele pode sacar parte do seu saldo de FGTS. Bem, então lá, quando começou isso em 2019, 2020, eu não sei se muitos de vocês tiveram conhecimento sobre isso, mas eu, quando fui ver o extrato do meu fundo de garantia, eu percebi que parte do meu dinheiro foi para uma conta, que era da Caixa, e depois retornou para essa conta do fundo de garantia. Aí que eu fui saber sobre o saque aniversário. Que aí era assim, eles colocavam dinheiro na conta da pessoa, tá? E se ela usasse, é como se ela tivesse aceitado esse saque aniversário. Lá no início foi assim. E aí depois, se você não usasse, ele retornava para essa conta. Pessoal, isso é muito sério. Isso é usar um pouco da falta de conhecimento, e quando eu digo assim conhecimento, não é conhecimento de estudo escolar ali na carteira da escola, ou de conhecimento acadêmico mesmo. Às vezes é um conhecimento que você tem acesso quando você tem tempo, por exemplo, de assistir um jornal, de ler um jornal. Porque muitos trabalhadores têm uma vida tão corrida, tão exaustiva, que não consegue acompanhar todas essas novidades, certo? Por exemplo, aqui nesse formulário que eu fiz essa pesquisa, quando perguntei assim, classifico o meu conhecimento sobre o FGTS, excelente conhecimento, só 8% das pessoas responderam que era excelente. 20% responderam que era bom. Irregular ficou em 40% e insuficiente quase 30%, 28%. Então, assim, coloca um dinheiro na sua conta, na conta da população brasileira, que até 2024, eu sei esse dado por conta da pesquisa para minha tese, que até 2024, quase 55% da população brasileira tinha como renda familiar menos de 2 salários mínimos. Aparece um dinheiro na conta, vai gastar, né? Então, assim, o saque aniversário é uma sistemática opcional onde, anualmente, no mês do aniversário, o trabalhador pode sacar parte do saldo do FGTS, tá? Aquele dinheiro entra lá
quando você faz essa opção de saque aniversário, aquele dinheiro entra na sua conta. Só que tem um detalhe muito sério. O dinheiro foi entrando todo ano na conta e as pessoas foram... Ai, não, que legal, poxa, esse mês deu um respiro. Esse mês, de repente, eu consigo trocar um aparelho doméstico que eu estou precisando, porque eu tenho saque aniversário. Só que quando os trabalhadores começaram a serem demitidos, o que aconteceu? Eles, quando você tem um saque aniversário, você é demitido, você só pode sacar a multa rescisória. Todo aquele saldo do fundo de garantia que a empresa que você trabalhava foi depositando ao longo dos anos, ele fica preso e ele é liberado aos poucos. Aos poucos, quando eu digo mais de 1, 2 anos. Certo? E aí, poxa, o fundo de garantia existe como um fundo de garantia por tempo de serviço para aquela pessoa que é CLT e que no dia seguinte pode ser demitida. É para dar alguma estabilidade, dar alguma segurança. A pessoa é demitida, estava fazendo saque aniversário, passou a não ter mais acesso ao seu saldo de FGTS a partir da demissão. Tá? Então, atenção, o trabalhador que optar pelo saque aniversário do FGTS, estou lendo aquele atenção ali, pode, por meio do aplicativo do FGTS, solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão, desde que não haja operação de antecipação contratada, que existe também aquela operação de antecipação do FGTS, né? Do saque aniversário. No entanto, a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês da solicitação do retorno. Mais à frente, daqui a 2 telas, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse 25º mês, tá bom? Pode passar, Natasha, por favor? Bem, saque aniversário, né? É uma sistemática opcional, onde anualmente, no mês do aniversário, o trabalhador pode sacar parte do saldo, tá bom? Caso o trabalhador seja demitido, como a gente falou, ele só vai ter direito à multa rescisória e aquele saldo do fundo ele vai poder sacar ao longo dos anos de uma forma estabelecida pelo governo, tá? Tem um aplicativo chamado FGTS, sim. Bem, ali quando apareceu vantagens, quando eu pedi lá no prompt, lá no Gama, essa inteligência artificial, para criar essa apresentação de hoje, colocou como vantagens, eu botei uma interrogação. Acesso anual à parte do FGTS. Por que eu botei essa interrogação? Essa não é uma vantagem para todos, uso imediato do valor. Essa não é uma vantagem para todos. Tem gente que fala assim, não, Paula, mas para mim eu acho saque aniversário maravilhoso. Ok, tudo bem. Pode ser maravilhoso no cenário da sua vida atual. Mas, por exemplo, no cenário da minha vida atual, eu respondo que cada caso é um caso. Assim, no meu caso, se eu for demitida amanhã, uma semana depois, porque leva um tempinho, né? Não é imediato. Mas assim que o saldo do fundo de garantia estiver liberado, eu preciso sacá-lo. Eu não quero apenas a multa rescisória, eu preciso sacar todo o fundo que está lá, tá? Então, e qual é a desvantagem? Sim, de fato, essa é uma desvantagem para o saque aniversário, tá? E que muitos foram pegos de surpresa, muitos trabalhadores fazem saque aniversário e não têm consciência disso. Ele perde o dinheiro a saque, rescisão e demissão. Quando ele é demitido por justa causa, sem justa causa, ele vai levar multa rescisória, mas não vai, o saldo dele do FGTS não vai estar liberado imediatamente, tá bom? Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Hoje, essa apresentação é o uso do fundo de garantia em uma perspectiva para a educação financeira. Então, ali, existem perguntas, por exemplo, o Jones botou, né? No saque aniversário, você não pode sacar tudo? Não, o saque aniversário é proporcional ao saldo que tem no seu fundo de garantia e é uma partezinha, Jones, às vezes
dá R$1.000, R$2.000, R$3.000, assim, vamos supor, tá? Qual é a porcentagem? Eu não tenho esse número exato de qual é essa porcentagem, porque aqui hoje, nessa apresentação, a ideia é trazer, por exemplo, o saque aniversário na perspectiva da educação, em uma perspectiva da educação financeira. Quando pode ser negativo? Quando pode ser um ato que não vai ser positivo, certo? Tá? Jones, você poderia explicar onde podemos acompanhar o movimento do FGTS? Aí te responderam ali, né? Tem um aplicativo disponível chamado FGTS, que a gente tem esse extrato que antigamente tinha que ir lá na Caixa Econômica pegar, e agora a gente vê se a empresa está depositando ou não está depositando, tá bom? Bem, então, sobre o saque aniversário, é isso. Não vale a pena pegar um saque aniversário para, por exemplo, eu vou dar um exemplo delicado, que vocês podem achar que é partidário, mas não é partidário, nem é político, mas é um exemplo porque eu acho que está na vida do brasileiro com frequência, né? Mas, por exemplo, não vale a pena pegar o saque aniversário para fazer um churrasco, tá? Não vale a pena pegar o saque aniversário para fazer, por exemplo, uma viagem, lembra que eu falei lá sobre desejos e necessidades, que viagem é algo que eu gosto, né? Mas, assim, não vale a pena fazer o saque aniversário para fazer uma viagem. Mas vale a pena pegar o saque aniversário para pagar dívidas, principalmente dívidas com taxas de juros altas, certo? Então, aí vale a pena, você vai se planejar, vai pegar um saque aniversário para quitar dívidas. Porque lembra que o dinheiro que está lá o saldo do seu fundo de garantia, a rentabilidade dele é pequena, então é um dinheiro que rende pouco. E provavelmente as suas dívidas terão taxas altas, dívidas de empréstimos. Então, isso vale a pena pegar. Para quitar dívidas é interessante, certo? Existem pessoas, por exemplo, que fazem um saque aniversário e pegam esse valor todinho para investir. Eles compram, por exemplo, criptomoeda, colocam em caixinhas de banco, investem na bolsa de valores, tá? O que é importante nesses casos? Pode ser uma boa execução, uma boa finalidade para o dinheiro do FGTS, sim, lá ele pode render mais? Pode render mais, mas você tem que estar sempre acompanhando, principalmente se forem mercados voláteis. Você tem que estar bastante atento a isso. E isso, a educação financeira permite, diz assim, ó, bacana, legal, você vai investir, você vai acompanhar, e é possível, de acordo com o seu perfil de investidor, certo? Então, assim, então saque aniversário, não pode esquecer que no dia seguinte, quando for demitido, se você faz saque aniversário, você só vai poder ter acesso, você só não vai poder ter, sendo demitido, sem justa causa, não vai poder ter acesso imediato ao saldo que ficou lá. Bem, Paulo, ok, você me convenceu, realmente, se eu for demitido esse mês, eu quero logo ter acesso ao saldo que está lá no meu FGTS. Então, como que eu faço para reverter? Pode passar a tela, Natasha, por favor? Quando eu consigo mudar de saque aniversário para saque rescisão? Você faz esse pedido, tá? Você solicita a troca do saque rescisório, sim, Jones, a multa rescisória de 40% do saldo para fins rescisórios do FGTS, tá, Jones? Porque o saldo do seu FGTS não necessariamente é o rescisório, que você já pode ter usado parte para aquisição de imóvel, por exemplo, tá bom? Quando o empregador, Fernando, quando o empregador ou empregado, né? Quando o empregado solicitar a demissão, ele abre mão da multa, né? Por isso que existe o famoso acordo, né?
quando o empregado quer pedir demissão, mas quer ter acesso ao fundo, existe de forma não oficial, aí parece até que o governo estava começando a abrir uma possibilidade desse acordo ser algo oficial, tá bom, Fernando? Mas quando o empregado pede demissão, ele não tem direito a essa multa, só quando é demitido, tá bom? Bem, vamos lá. Você fazia saque aniversário e observou, não, eu quero mudar para saque e rescisão. Tá? Como que funciona isso? Olha ali, ó. O trabalhador optou pelo saque aniversário no dia 2 de março de 2022. O ano é de 2022. A vigência é imediata a partir da data da opção. Ele trocou para saque aniversário dia 2 de março de 22. Já em 5 de maio de 22, então, 2 meses depois, ele solicitou alteração, voltou para o saque e rescisão, tá? Só que ele só vai voltar, de fato, para o saque e rescisão 25 meses após a mudança. Então, se ele pediu o saque aniversário dia 2 de março de 2022, ele vai receber o saque aniversário em fevereiro de 2023, fevereiro é o mês que ele faz aniversário. Então, ele pediu em 22, vai receber em 23. Em fevereiro de 2024, que também ele faz aniversário em fevereiro, né? Em fevereiro de 2024, o trabalhador recebe o saque aniversário, e aí só em junho de 2024, 25 meses após, passa a vigorar a sistemática do saque e rescisão, certo? Tem até uma medida provisória aí, não é imediato, Jones, não é. Se você não, porque você não é CLT, né? Mas se uma pessoa que seja CLT pedir essa troca, não é imediata, são 25 meses após. Tá? Teve até uma medida provisória recente, que a gente vai falar mais ali à frente, sobre esse dinheiro, saldo que ficava preso aí no saque aniversário. Bem, alguma pergunta sobre esse caso dos 25 meses após? A gente pode também ir perguntando assim, vocês podem ir perguntando ao longo, não deixar tudo para o final. Não? Então vamos. Tem algum motivo racional que você consiga explicar por que essa... demora tanto assim para voltar? Não. Um motivo nacional assim rápido? Não? Então tá bom. Não, agora sim. O fundo de garantia, Jones, ele é um dinheiro assim que é do trabalhador. O caso do consignado é mais revoltante ainda, acredite, que é o próximo tópico que eu vou falar. Oi, Michele. Tudo bom? Muito legal estar te escutando aqui. Tudo bom. Eu fiquei pensando, eu imagino, né, que a razão para esse tipo de demora seja para evitar justamente o acordo também nesse sentido. Ou seja, não, você pode ficar no aniversário e aí, você vai me demitir, então pelo menos me dá um mês para poder eu mudar a minha opção de FGTS, né? Imagina, isso talvez ia acontecer muito se não tivesse essa cláusula de 2 anos, né? Imagino. Não estou tentando botar que é justo nem nada. Estou tentando pensar estrategicamente por que esse delay tão grande para reverter. E talvez seja isso, né? Não, e assim, também a gente pode pensar, concordo, né, Michele? Também a gente pode pensar, porque esse dinheiro está lá, mas esse dinheiro, de certa forma, circula, né? Esse fundo de garantia que está lá depositado, ele tem uma rentabilidade quando a gente pensa, por exemplo, não sei, porque o governo, por exemplo, as despesas, as finanças do governo desse ano já foram decididas ano passado. Eu não sei se isso influencia também, mas eu sei que é assim que funciona. Mel. Oi, Paula. Oi. É exatamente isso que eu ia falar. Esse dinheiro, a previsão de saque aniversário, ele é um orçamento previsto, né? Todo ano, para o governo mudar, ele precisa de um prazo para fazer essa alteração. Posso colocar um outro ponto? Pode, sim. Gente, a Mel é minha irmã. E ao invés de botar outro ponto em casa, fala. Não, é porque é uma coisa que eu acho importante.
Muito Você legal você colocou... participar. Que bom, obrigada. Você colocou que o rendimento do FGTS está de 7%, mas se a gente, 2023. então, se a gente pensar que a inflação está 5%, pelo menos o nosso dinheiro está sendo reajustado, a gente não está perdendo valor ao longo do tempo, né? O governo ele não recebe para ser um administrador da sua conta de investimentos da FGTS, mas pelo menos ele está tendo cuidado da maçã que você compra hoje continuar sendo possível de comprar daqui a um tempo. Eu acho que é isso que é importante. Sim. Pelo menos assim, não está sendo desvalorizado, né? Não tá, a inflação não está comendo dinheiro, né? Mas, como disse ali o Matheus, né, a perda do valor em real é exponencial, sim, Matheus. A Mel e mais uma pessoa levantou a mão. Quem foi? Denise. Oi, Denise. Boa tarde. Boa tarde. Que eu quero perguntar o seguinte: eu perdi o meu filho em março de 2021. Então, por questão assim, o único beneficiário do meu filho é o meu neto, do qual eu sou representante legal. Então, ainda o fundo de garantia do meu filho, por exemplo, ainda está preso na Caixa Econômica e eu ainda não consegui resgatar. Então, assim, eu queria saber o que está acontecendo com essa conta. Passou para uma conta normal? Ele ainda continua como fundo? O que poderia estar acontecendo? Olha, Denise, eu acho interessante. Você está com um advogado nessa situação? Tenho a defensoria, mas falam que vai para uma tal de... Eu não sei se é... Ai, meu Deus, não sei se é PGE, não sei qual é a sigla, eu sei que vai para esse local e lá que libera, entendeu? Aí, assim, eu não sei se está sendo reajustado, se ele ainda continua como fundo, se ele já passou para ser uma conta poupança. Denise, são vários os cenários possíveis para esse dinheiro estar preso. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que faça saque e rescisão, tenha sido demitida. Se os valores não baterem direitinho, tiver tudo certinho, esse fundo de garantia não é liberado nesse prazo de uma semana. Eu digo isso a vocês, que eu conheço um caso assim. A pessoa, ela, por exemplo, é muito comum a empresa ir trocando CNPJ por questões diversas, tá? Ou dentro de uma empresa ter 3 CNPJs, Bem, existem muitos casos sobre isso. E aí, nessa troca de CNPJ, se ficou algum dado errado, alguma informação pendente, isso, por exemplo, pode travar, pode impedir, tem que regularizar a situação. Tanto é que o fundo de garantia, o seu fundo de garantia, é interessante você ter consciência de quanto você tem no seu fundo de garantia hoje. Se os seus dados, olha lá no aplicativo, os seus dados, eles estão todos certinhos, não tem nada que lá na frente possa te dar trabalho. Então, também pode ser isso. Uma questão de dado, uma questão de formação. Tá bom, Denise? São diversas as possibilidades. Mas, assim, no caso de uma pessoa já falecida, aí teria que colocar, assim, o CPF do meu filho, que faleceu, ou no caso do meu, que sou representante? Eu acho que o ideal seria você procurar uma Caixa Econômica, procurar um funcionário da Caixa Econômica que atenda esse caso de fundo de garantia para eles passarem as orientações e os seus advogados, tá? Porque, assim, eu não sei precisar, assim, tem que ver exatamente nesse processo o que está prendendo o dinheiro lá, tá? Se você quiser, no final a gente pode, envolve menor, ela é representante legal. Se você quiser, Denise, no final, a gente pode conversar, eu fico com você, a gente conversa sobre isso, tá bom? Tá bom. Tá? Vamos dar continuidade, Natasha? Pode ir passando, por favor? Bem, aí existe esse saque FGTS por conta dessa medida provisória, que ela vem pelo seguinte, cadê aqui? Ela é uma medida recente do governo, porque, por exemplo, existem diversas situações aí.
Vamos supor que você foi demitido em abril, mas só fazia aniversário em junho, e aí aquele saque aniversário você não pegou, que você foi demitido antes, certo? Mas você estava contando com aquele dinheiro do saque aniversário, e aí o dinheiro acabou ficando preso. Aí o governo foi e liberou até aos poucos esse valor do saque aniversário. E atenção, assim, um alerta é que essa data limite passou, tinha que pedir uma solicitação para receber aquele saque aniversário, que ficou preso por alguma forma, de alguma maneira. Ele foi até, acho que é junho, a letra aqui está pequena, deixa eu ver no meu slide aqui. Ele foi até junho, foi até 27 de junho de 2025, tá? Ela libera os saldos das contas vinculadas do FGTS, dos trabalhadores. Quais eram as condições, né? Aderiram ao saque aniversário do FGTS, possuíam valores disponíveis na conta e tiveram rescisão ou extinção de contratos de trabalho durante a vigência do saque aniversário. Então, foi em caráter extraordinário. Perceba isso também uma forma de movimentar a economia do país, tá bom? E aí, além da multa rescisória, ficou liberado o valor disponível nas contas do FGTS nesses casos, tá? Mas já não está mais liberado para solicitar. Aí pode passar, por favor, Natasha. Bem, o consignado. O que a gente tem que ter atenção para o consignado? O consignado surgiu agora, em 2025. Ele ainda está valendo como uma medida provisória, tá bom? Oi, Leonardo Sardinha. Boa tarde a todos, queria dar parabéns à professora Paula e à professora Natasha pelo evento. Como falou de consignado, eu queria dar um acréscimo de uma coisa que eu passei hoje. O meu pai, ele já é aposentado e ele precisou pedir um consignado, né? Pediu para acompanhar ele no banco. Eis que, quando chega no banco, as senhas foram bloqueadas, ele veio umas 2 horas para reaver as senhas. Eis que o gerente do banco pede para fazer uma atualização cadastral. Nos números que constavam no aplicativo para envio da senha, não eram os números do meu pai. Então, assim, uma recomendação que eu faria para todo mundo é que tenha o aposentado na família, e pede para ele entrar no aplicativo do próprio banco e para reenviar a senha para o número e confere se o número é o dele. Por causa do vazamento de dados que teve há 3 semanas, infelizmente, em relação aos aposentados, ocorreu uma invasão geral e tentativas simultâneas de acesso às contas para esse tipo de solicitação. Sim, isso tem aparecido bastante. E assim, mas eu acho que o consignado do seu pai, que você relatou, é por aposentadoria. Exato. Hoje a gente vai falar sobre o consignado usando o FGTS. Entendeu? Não, eu só associei por causa da palavra. O consignado usando o FGTS, ele é recente, é uma medida provisória, para vocês terem ideia. No primeiro mês dessa medida provisória, no primeiro mês que esse consignado foi liberado, ele movimentou 9 bilhões. O consignado CLT, em pouco mais de um mês, ele movimentou 9 bilhões, é uma notícia do G1, tá bom? Bem, como funciona a contratação desse consignado do FGTS? É pelo próprio aplicativo, a pessoa não precisa nem ir ao banco. A facilidade de acesso ao consignado, a gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Então, ele é contratado principalmente pelo aquele aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Quando você lança lá o interesse em contratar um empréstimo, um valor, aí você tem diversas ofertas, e aí tem 24, 48 horas para decidir por uma delas, tá bom? É interessante você fazer uma ampla pesquisa sobre essas taxas. E como funciona o consignado tendo o seu FGTS como uma garantia? É assim, ó, as parcelas do empréstimo, elas são descontadas diretamente da sua folha de pagamento. Quando as pessoas escutam consignado FGTS, elas acreditam, elas acham que vai usar o dinheiro, vai descontar o dinheiro lá do seu FGTS. Não, o seu FGTS, o saldo do seu FGTS entra como garantia, certo? O saldo do FGTS entra como garantia. Mas a parcela mês a mês do empréstimo consignado que você pegou desconta da sua folha de pagamento, tá? Bem, no caso de demissão, você vai ter que pagar esse empréstimo consignado que você fez, certo? Em caso de demissão, pode usar até 10% do saldo do seu fundo de garantia e até 100% da multa. Então, lembra que a pessoa, olha um cenário que vai ficar bem apertado, a pessoa que faz saque aniversário e fez um consignado e aí foi demitida. A pessoa que faz saque aniversário e é demitida só não pode ter, só sai com a multa rescisória e o saldo do FGTS vai tirar ao longo dos anos. Então, se a pessoa é demitida
está arriscado 100% da sua multa fica preso para pagar o consignado que foi feito. Então, Paula, o que é importante? O importante é você fazer tudo com muita consciência, com muita análise dos números, análise, assim, do seu perfil, certo? Por quê? Porque o consignado, ele tem uma taxa atraente, já que o fundo de garantia, o seu saldo do FGTS é a garantia. Então, quem está te emprestando dinheiro, para ele, aquele dinheiro já está lá, ele já tem a garantia do seu FGTS. Tanto é que esse consignado, ele tem uma taxa de R$ 1,79 ao mês. Para vocês terem ideia, cartão de crédito, quando você não paga, deixa um pouco para pagar no mês seguinte, tem cartão de crédito aqui e a taxa de 12% ao mês. Quando você faz um empréstimo, vai lá, o banco, eu estou precisando de dinheiro, eu quero fazer um empréstimo, a taxa pode ser de 6%, 8%. Então, usar a taxa do consignado FGTS, ela é muito atrativa, que é R$ 1,79 ao mês, menor que o cheque especial e rotativo. Só que tem um detalhe, esse saldo do FGTS não é seu enquanto trabalhador, essa taxa é muito alta, ela ainda é abusiva. Ela pode ser considerada baixa porque é praticado no mercado. Que, por exemplo, existem cartões de crédito que a taxa é de 12%. Por que ela ainda é alta em 79%? Porque o seu dinheiro está lá. Tinha que ser menos de 1%, gente. As financeiras, as instituições estão indo em cima desse consignado do FGTS porque ainda é muito interessante para eles. Porque quando não for, eles não vão emprestar o dinheiro. Então, assim, quanto que o consignado pode ser uma contratação importante? Para você pagar dívidas, que você tenha taxas de juros bem maiores do que essa. Mas a ideia é paga as dívidas, se controla, faça uma planilha, tem que ser uma coisa eventual e não virar disso uma rotina, né? Certo? Então, consignado do FGTS, essa taxa de R$ 1,79 ao mês é mais ou menos, tá? Porque cada instituição financeira tem a sua taxa, mas uma taxa de R$ 1,79 ao mês é uma taxa atrativa. Limites, esse empréstimo até percentual do FGTS, mais o saque aniversário anual. E tem como margem consignável até 35% da renda mensal compromissada com consignados. Então, a renda mensal lá da folha de pagamento do trabalhador, ele só pode comprometer até 35% do seu salário para fazer um consignado, o que é muito, né? 35% é bastante. Próxima tela, Natasha, por favor. Bem, armadilhas do consignado do FGTS. Um superendividamento, que as pessoas podem ficar, né, com a ilusão que é uma taxa baixa, e aí acaba tendo lá todo aquele desconto mês a mês na sua folha de pagamento, certo? Comprometer a sua renda mensal. Então, superendividamento, arriscar o furo comprometendo finanças, porque aí isso pode virar uma bola de neve e você se endividar ainda mais. Consignado é interessante para pagar dívidas já existentes com taxas maiores. O consignado é interessante se você precisar de um dinheiro de urgência, de emergência, que a reserva que você tem não cobre, porque a reserva de emergência, a ideia é fazer essa reserva para essas situações. Né? Aí o consignado é uma opção interessante, mas para usos eventuais, né? Custos ocultos, aí a gente tem que ter muito cuidado. Tarifas de seguros elevam o custo total do empréstimo. Gente, existem tarifas administrativas, eles anunciam taxas, mas quando você às vezes vai ver o custo efetivo total, eles anunciam aquela taxa lá, vamos supor, em 79. Mas aí tem tarifa administrativa de tantos, e aí acaba aumentando essa taxa mensal. É o que a gente chama de custo efetivo total. Em planilhas como Excel ou do Docs, do Google Docs, aquela planilha, vocês conseguem colocar os dados e calcula realmente o custo efetivo total. Planejamento comprometido, saques e parcelas afetam objetivos financeiros. E assim, ali todo mês, batendo na sua porta, na sua folha de pagamento, você tem que analisar isso. E o orçamento impactado, né? Parcelas consignadas comprometem a renda mensal. Então, essas são as armadilhas da contratação do consignado, que em pouco mais de um mês movimentou 9 bilhões de reais aqui no Brasil. Ainda é uma medida provisória. E hoje já movimentou bem mais, tá? Eu acho que isso começou em março, mais ou menos. Em março, abril. E aí, no primeiro mês, chegou a isso. Tá bom? Matheus, acredito que o consignado FGTS irá gerar mais endividados. Com juros maior que o crédito rotativo, é possível. É possível que as pessoas acabem se endividando mais, iludidas com a ideia de que é uma taxa menor, né? Porque assim, tanto é que é uma das perguntas que eu coloquei lá no formulário, e que eu achei, assim, bem interessante as respostas, né? Eu não sei se é também pelo público, né, que está aqui participando, eu acho que provavelmente sim, é grande influência. Mas lembra que eu perguntei lá, em uma escala de 0 a 5, como você classificaria seu acesso a conhecimentos financeiros por meio da escola e de cursos técnicos e de formação? Vou falar para vocês, nem na escola e nem quando eu fiz a graduação, isso foi em 1999, não é recente, eu não tive uma disciplina de finanças. E agora eu sei, por exemplo, na UF, na Universidade Federal Fluminense, eu fui até professora. Existe a disciplina de educação financeira, né? Introdução à educação financeira.
Então, aqui, olha, acesso a conhecimentos financeiros por meio da escola, de cursos técnicos e de formação, o que, na escala de 0 a 5, né? 9% responderam e quiseram, praticamente nada. 14% responderam que o nível 1. 12% responderam nível 2, e a maioria ficou ali no nível 3, que era o meio, mais ou menos o meio, né? 41% disseram que tiveram no nível 3, assim, de conhecimento financeiro, por meio da escola de cursos técnicos. 18% nível 4 e 5% nível 5. Ficou bem uma curva normal, assim, tá? E o que muito me preocupou, tá? É como você classificaria seu acesso a conhecimentos financeiros por meio das redes sociais. Nível 3 ficou em 36% e nível 4 em 27%. As redes sociais, elas podem ser um meio de sim obter informações, conhecimentos, mas a gente tem que ter muita análise, muito critério, tá? E principalmente assim, eu estudo muito educação financeira crítica, a gente tem que ver lá o que o seu influencer fala, o que o seu influencer divulga, o que ele transmite, realmente dialoga com seus valores, com a ética de você, do seu caráter. A gente tem que ter bastante análise sobre isso. Teve um coach, por exemplo, eu até citei na minha pesquisa, na minha tese, que ele diz assim, algo do tipo, porque os ricos colocam dinheiro para trabalhar por eles. Enquanto você está dormindo, o dinheiro do rico está lá trabalhando por eles. Gente, isso é um absurdo. Numa sociedade como a nossa, que as pessoas, às vezes, saem de casa 4 horas da manhã para ir trabalhar e só voltam 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então, um influencer ir para uma rede social, e assim, um influencer bem com muitos seguidores, ir para uma rede social falar isso é muito sério. Um outro influencer também falou que divulgaram dados que pessoas que recebem Bolsa Família, deram lá uma margem de pessoas que recebem Bolsa Família, gastaram muito com tigrinho, tá? E aí, e esse é o nosso dinheiro que está lá. Gente, por que muitas das pessoas que recebem Bolsa Família gastaram e gastam com tigrinho? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que não recebe na escola, que não é incentivada a educação financeira, por interesse de manipulação mesmo. Sabe? Então, assim, um influencer falar que é um absurdo usarem o Bolsa Família para jogar no tigrinho, antes de tudo é absurdo, é um tigrinho. Mas falar assim, porque esse dinheiro do Bolsa Família é o nosso dinheiro. Na verdade, o que está faltando para a sociedade como um todo é uma educação financeira, principalmente uma educação financeira crítica. Para ir lá e falar para esse cara assim, não, o problema é que a pessoa que está gastando esse dinheiro, seu salário, com o tigrinho, é porque ela não tem conhecimento, ela é iludida, e aí as pessoas que estão usando lá esse tigrinho usam neurociência para manipular. Tem uma história que eu vi, uma pessoa estava no ônibus, aí um trabalhador sentou assim na escada do ônibus e estava ali jogando, aí perdeu um valor, que provavelmente, assim, voltando à noite do trabalho, sentado na escada do ônibus. Provavelmente, aquele valor que ele estava jogando ali no tigrinho foi maior do que o seu dia de trabalho. Mas essa consciência a gente não pode ficar condenando. A gente tem que amplificar vozes da educação financeira para trazer uma consciência sobre isso, né? A Denise que botou ali, alguns influencers têm problemas de negócios e não falam. Continuam induzindo as pessoas ao erro. A precaução da educação financeira deve iniciar nas escolas, no ensino básico. Com certeza, Fernando. Fernanda e Denise, muito obrigada pelas colaborações de vocês. Tem outra aqui, Matheus, estudos mostram que a cada R$600, 100 são colocados em jogos e sites de aposta. Se você pegar, Matheus, até não só o tigrinho, mas se você pegar lá o site de aposta como Mega Sena, da Caixa Econômica, movimenta muito dinheiro. E aí tem pessoas que gastam assim, R$100, R$200. Se você pega uma planilha, joga isso ao longo de 5 anos e vê quanto de retorno vai dar, aplicando direitinho, não precisa ser um mercado volátil, não precisa aplicar nenhuma poupança, nenhuma criptomoeda, uma bolsa de valores. Pode ser um mercado mais ajustadinho. E aí tem que levar isso para a população, né? Natasha, pode passar, por favor? Bem, FGTS e seus objetivos financeiros, eu coloquei ali 1, 2, 3, mas não está na medida de valores, porque os objetivos financeiros são individuais, tá? Então, assim, mas, por exemplo, um objetivo financeiro interessante para o uso do FGTS é quitar dívidas. É priorizar dívidas de juros altos para economizar. Porque nesse país, pegar empréstimo, precisar de empréstimo é muito sério, tá? Realizar sonhos, né? Planeje, discipline para objetivos pessoais. Pode ser a casa própria, pode ser ter uma aposentadoria, uma velhice mais tranquila, né? Não querer depender só da aposentadoria do governo, né? Mas assim, por exemplo, a casa própria é uma conquista muito importante para grande parte da população brasileira, né? A gente está falando dos influencers, muitos influencers vão para as mídias sociais, vão para as redes e falam assim, não pague aluguel. Ao invés de não faça empréstimo, não compre a casa própria. Ao invés de comprar a casa própria, você aplica esse dinheiro e você fica pagando aluguel. Não, mas calma aí, peraí. Qual o histórico da pessoa?
Às vezes, para aquela pessoa, ter a casa própria tem um significado muito grande. E outra, pegar o dinheiro do imóvel e aplicar, às vezes a pessoa não tem esse dinheiro todo do imóvel. Ela tem uma parte, uma entrada, o restante vai pagando mês a mês. Ela não tem, o imóvel dela vale 200 mil, ela não tem esses 200 mil para aplicar e tirar ali 1% e pagar o aluguel. Essa pode não ser a realidade dela. E para além disso, na realidade dela, pode ser como realizar um sonho e ter a casa própria, tá? E construir patrimônio na ideia de segurança financeira para o futuro, tá bom? Pode passar, Natasha, por favor. Bem, conclusão, FGTS com sabedoria, né? Analise antes de optar pelo saque aniversário ou consignado, tá? Realmente, o consignado, ele tem uma taxa de mercado bem atraente, bem menor que outras opções. Mas você deve analisar para buscar, se for necessário usar o consignado, que seja um uso eventual, tá? Para uma emergência, que, assim, uma frase bem bonitinha, né? Para uma emergência que nem sempre é no sentido negativo, tá? Às vezes a pessoa pode ter uma emergência, teve a proposta para comprar um negócio, mas precisava daquele dinheiro com urgência, tá bom? E aí a reserva que ela tinha não era suficiente. Pode ser um cenário também, tá? Mas vocês analisem o consignado como algo eventual, tá bom? E não, tem gente, por exemplo, e aí eu não tô citando esse exemplo na ideia de condenar as pessoas, principalmente nesse país, que agora que tá sendo, que a BNCC fala de forma bem rasa, educação financeira, que é um conhecimento que deve passar por todas as disciplinas, que muito pouco passa nas habilidades da matemática, tá? E de forma, uma educação financeira crítica não está dentro da área da matemática, na BNCC. Ela passa, eu acho que em geografia, que tem um viés um pouco crítico, mas lá para as disciplinas de ciências sociais, não da matemática. Então, assim, de forma bem rasa, a gente tem que levar isso para a sociedade, esse conhecimento crítico, né, na educação financeira. Bem, educação financeira é essencial para decisões conscientes. Pode não ser a melhor decisão, comprar à vista geralmente é a melhor opção, sim, mas pode não ser possível para você. Então, dentro do seu cenário, tomar uma decisão consciente, fazer os cálculos, fazer uma análise, não comprometer a sua receita. Lembrando lá aquela a receita tem que ser maior que seu gasto para sobrar uma reserva. Consulte um especialista para orientação personalizada. Tá? Então, por exemplo, o que a Denise trouxe, o cenário dela, ela vai precisar consultar os advogados, vai precisar consultar funcionário da Caixa Econômica para ter uma orientação, certo? E por que aquela última frase está ali taxada? E é por isso, assim, lembra que lá no início eu falei assim, olha, eu fiz essa apresentação usando inteligência artificial e ao longo dela fui falando assim do prompt para criação e tal, e lembra lá que tinha assim vantagens, eu botei interrogação, porque quando eu fui trabalhando, ao longo, né, que eu fui trabalhando essa apresentação, e fui vendo assim, falei assim, gente, isso, tem que ser levado isso para a apresentação, essas falas, para a pessoa, para os ouvintes, né, para acrescentar aqui na nossa conversa, o que de fato, assim, a educação financeira traz. Aquele último ali, ó, tá assim, ó, o futuro financeiro está em suas mãos. Por que eu coloquei um taxado? Eu não queria tirar essa frase, porque eu queria trazer isso aqui para o nosso debate, para a nossa conversa, mas ele individualiza a situação financeira, quase que culpando o indivíduo pelas suas dívidas. Tá? Então, isso na sociedade que a gente está, isso é muito sério. É sempre assim, culpar a parte mais frágil da história, né? Que não são os ricos, não é aquele 0,001% das rendas que estão lá no pico da pirâmide, lá naquela pontinha da pontinha. É aquela pessoa que não precisa levantar às 6 horas da manhã ou até antes disso para trabalhar, para conseguir colocar o pão dentro de casa. Então isso é jogar para o indivíduo, é culpabilizar o indivíduo, certo? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bem, pessoal, agora eu tô aqui para as perguntas, para os comentários, porque eu encerro e reservei esse finalzinho para a gente poder conversar, mas a apresentação é essa. Paula, muito obrigada por ter, mais uma vez, disponibilizado esse tempo para estar aqui conversando com a gente. Parabéns pela sua fala, porque você, acho que esclareceu muitíssimas dúvidas de todos nós e ainda trouxe reflexões importantíssimas nesse viés crítico da educação financeira, né? Não só falar sobre como a gente usa o dinheiro, mas como que essas armadilhas, né, da nossa sociedade fazem a gente pensar muitas vezes de forma enviesada e como que é importante a gente estar atento para essas questões sociais e a educação matemática crítica ajuda muito a gente a ver, né, a enxergar essas coisas. Então, assim, mais uma vez, parabéns pela sua fala e pelas reflexões que você trouxe pra gente. Eu vou, antes de abrir novas perguntas, quem quiser pode colocar as perguntas aqui no chat ou levantar a mão, quem quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá, gente? Eu só vou resgatar aqui 2 perguntas que passaram. Uma foi da Larissa,
só estou achando aqui no chat, foi da Larissa Menezes. Tem algum limite para um empréstimo? Como, por exemplo, o máximo do valor que a pessoa poderia pegar seria o que estaria no fundo? Não, do consignado é 35% da renda da pessoa. Porque lembrando, o consignado, as pessoas compreendem isso não de tão forma tão esclarecedora. O consignado, seu FGTS serve como uma garantia do empréstimo. Às vezes você vai fazer um empréstimo para comprar um carro e você dá como garantia o imóvel, por exemplo. Então, seu fundo de garantia, o seu FGTS funciona como uma garantia do empréstimo. Se você não tiver dinheiro para pagar aquele empréstimo, vão pegar do seu fundo de garantia. 100% da multa rescisória e 10% do saldo. Mas a parcela mensal do consignado é descontado da sua folha de pagamento, do seu salário. Tá? E aí você só pode comprometer até 35% em consignado do seu salário. Tá? E esse não é aquele consignado dos aposentados, isso é um outro cenário. Esse é o consignado para o trabalhador. Beleza, obrigada, Paula. Parabéns pela palestra, amei. Obrigada por estar aqui com a gente, Larissa. A Larissa, eu não sei se você viu, Paula, a Lilian estava aqui, mas ela já precisou sair. O Leonardo Muniz também, estava todo mundo aqui hoje ouvindo a gente. O Genesi também está aqui. O pessoal lá da UFRJ, do Projeto Fundão, está participando em peso com a gente hoje. O pessoal da educação financeira tá participando. Que bom, que legal. Eu vi aqui as mensagens que as pessoas postaram. Muito obrigada mesmo. E o mais importante, assim, a nossa luta de quem trabalha com educação financeira, principalmente educação financeira crítica, é levar isso para a sociedade, certo? A gente luta muito para que se tenha consciência... para que os brasileiros tenham consciência no sentido de potencializar as suas finanças, tomar decisões mais assertivas. Quando a gente diz isso da consciência, não é ideia assim, de culpar. É um absurdo você estar jogando no tigrinho. Não, antes disso, por que tem um tigrinho, sabe? Por que as pessoas procuram... Antes do tigrinho existia o jogo do bicho, tem a Mega Sena, que existem pessoas que jogam de vez em quando na Mega da Virada, mas tem gente que faz ali sempre. E aí tem um aplicativo que facilita, certo? A nossa ideia é tentar melhorar a vida, assim, né? Dos brasileiros como um todo, né? E, na verdade, o que as instituições financeiras querem, a OCDE, é que as pessoas tenham mais dinheiro, que a sua receita seja maior que o seu gasto, mas para consumir mais produtos financeiros. E não, a gente tem que ir contra isso. Muitas vezes o foco está nas finanças pessoais, né? No enriquecimento pessoal e nesse olhar individualizado. Então, se a pessoa não consegue enriquecer, a culpa é dela. É uma falta de educação financeira, de organização e de gerenciamento. E aí não tem esse olhar para essas questões culturais, sociais, que atravessam a gente e que muitas vezes impedem da gente conseguir conquistar essas coisas, né? Larissa, quer falar? Só complementando também, não só em relação ao tigrinho, né? Eu tenho visto muito essa questão das bets nacionais, apostas de jogos, e aí eu pesquisando vi que tem uma taxa para eles. Então, assim, independente se a pessoa ganhar ou perder, vai ser descontada uma taxa, então a bet ela vai estar sempre ganhando, né, um valor exponencialmente. Quanto mais pessoas jogarem, mais eles vão ganhar. E aí, mesmo que, vamos dizer que a chance seja 50%, né, de ganhar e de perder. Quanto mais jogar, mais vai chegar próximo dessa chance. Mesmo se a pessoa conseguir 50-50, ela vai perder dinheiro, porque vai ser descontada a taxa das bets. Então, assim, não é um investimento, né? E quantas pessoas estão sendo ludibriadas o tempo todo, até por gostar de futebol. Então, muito importante todas essas reflexões. O algoritmo das bets geralmente é montado para a banca ganhar, né? A banca sempre ganha, senão não seria um negócio para eles abrirem essas plataformas, né? Então, realmente a gente jogar acreditando que vai ganhar, que a gente vai se dar bem, é por ilusão, né? Isso quando não tem realmente essa questão deles modificarem o algoritmo ou comprarem algum jogador, né? A gente já não sabe mais a confiança, né? Não tem confiança, mas as pessoas continuam sendo enganadas, talvez por não
não participarem de discussões como essa, né? Perfeito, é verdade, Larissa. Paula, tem uma pergunta do Cláudio Barroso. Ele pergunta se investir em previdência privada, na sua opinião, VGBL ou PGBL, são bons investimentos. Bem, aí a educação financeira me obriga a responder que é de acordo com o seu perfil de investidor. Entendeu? Para mim, assim, no meu caso, eu acho que vocês já perceberam, né? Eu acho interessante, por exemplo, no meu caso, investir em criptomoeda, mas em relação para aposentadoria mesmo, tá? Mas eu posso sair explanando isso? Não, para poder fazer isso, eu tenho que estudar, eu tenho que analisar o que está acontecendo agora nesse cenário de Bitcoin. Então, assim, para cada um, para cada caso, tem que fazer uma análise. Não existe uma resposta padrão. Como eu disse lá no início, quando a gente estava começando, que tinham 50 pessoas, em relação ao FGTS, poderia ser um cenário para cada um dos 50, porque depende do seu histórico, depende da sua idade, depende do seu perfil, então depende até assim da disponibilidade de tempo que você tem para acompanhar. Então, são vários os cenários. Eu coloquei aqui, deixa eu fazer uma divulgação, né? Que acabou de sair um artigo da minha tese, que eu cito Nego Bispo, Krenak, Chimamanda, Djamila. O título é Educação Financeira numa Perspectiva para a Confluência. É meu com a minha orientadora, Liliana Nasser, que estava aqui. E aí, se vocês puderem divulgar, analisarem, né? É isso. Querem ver o resultado do formulário? Posso compartilhar? Paula, tem só mais uma pergunta aqui enquanto você compartilha. Ai, que bom. Você sabe informar... São muitas perguntas, muitas dúvidas. Você sabe informar como que fica o saque do fundo de garantia do indivíduo condenado, preso, com recursos esgotados, sendo que a carteira de trabalho ainda não foi dada baixa? Não sei. Como você falou, são muitos casos específicos, né? São muitos casos específicos e assim, eu não tenho ideia nenhuma como funciona. Tá? Existem, assim, lendas urbanas que a gente escuta sobre esses casos, mas a gente tem que pegar a legislação mesmo. Não pode ficar supondo, né? Perfeito. Gente, eu vou colocar o link da presença aqui no chat novamente, tá? Para quem perdeu, fica atento para a gente conseguir gerar o certificado de todo mundo. Já coloquei o link aí no chat. Tá, enquanto isso, eu vou dividir aqui, tá? Compartilhar. Perfeito. Tá? Eu, de propósito, por considerar assim como... vocês viram que eu não pedi identificação para facilitar a participação, não perguntei a idade, e assim, também não perguntei nada sobre grau de escolaridade, porque, como eu disse lá no início, hoje essa palestra é voltada principalmente para os trabalhadores, para quem é CLT. Isso não tem nada a ver com formação, com estudo, é formação de vida mesmo, sabe? É aquele conhecimento ali do dia a dia, tá? Então, 57 pessoas responderam o formulário classifico o meu conhecimento sobre FGTS, excelente, foi quase 9%, bom, ficou em quase 20%, regular 42%, ganhou, que bom, do insuficiente, que deu aproximadamente 30%. Tá? Mas, assim, essa fatia aqui do insuficiente, do regular, representa mais de 70%, né? Preocupante. Porque, assim, mas eu nunca fui CLT. Ok, mas você pode ter na sua família, né, alguém que seja CLT, seu companheiro, para dar uma orientação, os seus pais. Então, assim, é interessante ter um conhecimento sobre isso, né? Já sobre educação financeira, classifico o meu conhecimento como insuficiente, deu 5%, tá? Regular, 26%, bom, 54%, muito legal. Acho também que isso esse conhecimento, né, essa classificação em bom, reflete
O público que estava aqui presente hoje, e não de toda a sociedade brasileira, né? Porque, de certa forma, o tema interessa a muitas pessoas, né? Da educação financeira, e excelente 14%. Em uma escala de 0 a 5, como você classificaria seu acesso a conhecimentos financeiros por meio da escola e de cursos técnicos e de formação? Então, aqui a gente vê praticamente que é a curva normal, né? E ali está em 42%, dando grau 3 para o seu conhecimento. E eu acho que por meio da escola deveria ser o lugar de acesso a conhecimento financeiro da maioria das pessoas. Todo mundo deveria ter isso na escola. E quando eu digo esse conhecimento financeiro, não é sobre como as escolas de elite têm aí, fala de bolsa de valores, papéis, de como investir, não é isso. É conhecimento financeiro para não ser manipulado por instituições financeiras que fazem o que fazem com a gente, né? Certo? E em uma escala de 0 a 5, como você classificaria seu acesso a conhecimentos financeiros por meio das redes sociais? Ficou ali nível 3, 37%, e nível 4, 26%. Eu acho muito bacana o conhecimento de qualidade, o conhecimento crítico difundido em redes sociais. Tá? Porque isso, assim, realmente facilitou. E aí não é só em finanças, né? Pode ser em gastronomia, pode ser na prática de esporte, pode ser o que for. Mas a gente tem que ter sempre assim, um olhar, uma atenção para que seja de qualidade e que seja crítico, respeitando o indivíduo, respeitando o próximo. E aí, alguma pergunta que gostaria de incluir, né? Como refletir em família sobre educação financeira? Posso dar um exemplo da minha filha? Minha filha, quando era menor, queria trocar o celular. Aí eu comprei aquele negócio de fazer pulseira, aqueles elásticos. Comprei uma maletinha daquilo. Falei, minha filha, vai fazer pulseira e vender. E algumas pessoas acharam isso absurdo. Não, educação financeira, para mim, é isso. Sabe, é saber que para ganhar é difícil. Foi assim que ela trocou o celular? Não. Mas assim, ela viu que ganhar ali o dinheirinho dá trabalho. Não é assim, eu quero e eu vou ter, tá? Então, a educação financeira em família depende do cenário de cada família, depende das necessidades de cada família, tá? Em quais locais as pessoas aprendem sobre matemática financeira? No meu caso, não tenho redes sociais. Adoto livros e estudei o tema na faculdade, na pós. Bacana, bacana. Eu, por exemplo, nem tive, quando eu fiz graduação, matemática financeira, porque era uma disciplina optativa. Eu fiz na UF e hoje, muito feliz, com muito orgulho dessa instituição onde me graduei. Depois eu fui professora de educação financeira, professora substituta, hoje a Natasha. Continua a Natasha na disciplina, nesse semestre? Sim. E hoje é uma disciplina obrigatória para o curso de licenciatura em matemática. Acho muito importante registrar isso, que pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente não tem isso em outra universidade. O que você incluiria nesse formulário? Imposto de renda, FGTS depositado por tempo não deveria ser melhor taxado? Sim, e o governo já está fazendo essa análise, tá? Quem dispõe de quantias mínimas, como aplicar? Eu acho que em relação à aplicação, na ideia de investimento, é de acordo com o que você consegue acompanhar, tá? Gostaria de ouvir os participantes sobre a seguinte afirmação: a liberdade que o empreendedorismo, né? A liberdade que o empreendedorismo nos oferece é mais interessante que o FGTS agregado à prisão da CLT? Eu acho que isso é uma resposta individual, né? De cada indivíduo, do seu perfil. Eu sou CLT e realmente me preocupa. De repente, eu posso não ter um emprego mês que vem, ano que vem, mas por isso que existe
aquele salário que você recebe como é demitido, por isso que existe o fundo de garantia. Auxílio-desemprego, né? Auxílio-desemprego, por isso que existe o fundo de garantia, e para mim, ser uma empreendedora não me interessa em nada, e eu digo isso com experiência que acabou acontecendo na minha vida, não por uma opção minha, mas que acabou acontecendo, tá? E aí eu acho que é individual. Eu estou trazendo o meu relato para mostrar assim, que é bem individual mesmo, tá? Poderia falar, aqui, ó, poderia falar sobre previdência privada, pode ser considerada como investimento, vale a pena. A previdência privada, sim, ela pode valer a pena, sim, ela pode ser considerada como um investimento lá na sua aposentadoria, certo? Mas depende também do seu perfil. O que me preocupa em relação à previdência privada, porque é um produto que instituições financeiras têm muito interesse em propagar. Então, a gente tem que estar sempre atento sobre isso, tá? É isso. Perfeito, Paula. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, trocando e dialogando. Eu acredito que nesse momento a gente não tem mais perguntas, a gente também já está chegando no horário, né, de encerrar o evento. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui hoje. A gente chegou a mais de 60 participantes ao mesmo tempo aqui, né, na sala com a gente. Então, acho que foi mais um momento muito, muito legal para a gente aqui no projeto de eventos, no programa da licença como um todo, que esse evento também é em parceria com o projeto de educação financeira escolar, que a Paula faz parte com a gente, o professor Jones, que coordena também, tá aqui com a gente. Enfim, pessoal, muito obrigada pela presença de todos e até o próximo evento. Obrigada, pessoal. Obrigada, Natasha, por mediar. Sempre que precisar, Paula. Muito bom sempre aprender com você. Tchau, tchau, pessoal. Juntas. Tchau, tchau. Juntas. Perfeito. Larissa, beijo para os meus ex-alunos que estão aqui presentes. Beijo para os colegas. Tchau, tchau.